Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é a relação fascinante e talvez inesperadamente profunda entre linguagem e religião. A gente costuma pensar na linguagem como um jeito de, sei lá, falar sobre o sagrado, de expressar a fé. Mas será que o papel dela para por aí? É uma ótima pergunta para começar. Para investigar isso, a gente está se baseando hoje em fragmentos de um estudo acadêmico de Paulo Augusto de Souza Nogueira. Ele explora justamente as origens, a estrutura, as dinâmicas das linguagens religiosas. Nossa missão aqui é entender como a linguagem não só comunica, mas pode até mesmo estruturar, sabe, dar forma. Talvez até possibilitar a experiência religiosa em si. Vamos mergulhar um pouco nessas raízes evolutivas e nas características dessa conexão. Já começamos com algo que dá um nó na cabeça, né? A experiência religiosa, muitas vezes, ela é descrita como algo que não dá para colocar em palavras, o tal do inefável. Sim, o inefável. Como é que algo assim pode ser tão cheio de linguagem? Pensa bem, orações, hinos, escrituras sagradas, rituais com falas e gestos precisos, até aquele nosso diálogo interno quando a gente reflete sobre a fé. É linguagem por todo lado. Exato. É exatamente esse o ponto de partida interessante, essa tensão entre o sentir, a vivência e a capacidade ou a incapacidade da linguagem de dar conta disso. Momentos de êxtase, por exemplo, são famosos por levar as pessoas a dizerem não a palavras. Mas como o material que a gente está analisando aponta, mesmo essa experiência acaba sendo representada, seja internamente, com imagens, pensamentos, ou externamente, com gestos, sons, talvez palavras balbuciadas, né? Entendi. Isso nos joga direto na questão central que o estudo levanta. Será que a linguagem é só uma ferramenta? Um meio que a gente usa para expressar sentimentos religiosos que já estavam lá antes? Ouço. Ou será que ela é mais do que isso? Um elemento que estrutura, que ajuda a construir a própria prática religiosa. Daria para imaginar, sei lá, religião sem nenhum tipo de linguagem? Nossa. E a resposta para isso muda tudo, né? Afeta como a gente define a própria religião. Sem dúvida. Se a experiência pura vem primeiro e a linguagem só tenta descrever depois, ou se a linguagem é parte do ingrediente que forma essa experiência. Exato. Se for só um meio, ok. A experiência religiosa existe por si só antes de qualquer palavra. Agora, se não dá para separar uma coisa da outra, Aí complica. aí a gente começa a pensar que a religião é, na sua base, construída também por signos, por símbolos, por linguagem. O que os acadêmicos chamam de uma constituição semiótica. Entendi. Antes de arriscar uma resposta, vamos olhar para a quantidade absurda de linguagem que existe na religião, como o estudo descreve. É impressionante. É verdade. Os textos falam de deuses que falam, fiéis que rezam e respondem, líderes que pregam, que profetizam. Todo mundo canta, louva, faz juramentos, confissões. As pessoas debatem interpretações, condenam ou absolvem. O autor até brinca com a ideia do homem religioso tagarela que quase não consegue ficar quieto. É uma boa imagem essa do tagarela. E mesmo quando há silêncio, o corpo entra em cena com gestos cheios de significado, né? Danças, rituais, o jeito de abençoar, como se manipula objetos no altar. O corpo também fala dentro desse sistema simbólico. Verdade. E não estamos falando de uma linguagem qualquer, trivial. O estudo ressalta a complexidade. Muita complexidade. Escrituras sagradas que precisam de interpretação cuidadosa, cheias de narrativas, metáforas, genealogias, poesia, regras de conduta. Sim. Tudo isso passado de boca em boca por séculos e depois registrado em textos que continuam sendo estudados, debatidos. Religiões inteiras se debruçam sobre esses textos para entender o divino. Essa presença maciça da linguagem falada, escrita, em imagens, gestos, até no nosso pensamento silencioso, nos obriga a perguntar qual é a natureza dessa ligação tão forte entre religião e linguagem.
O estudo reforça que, mesmo que a linguagem do dia a dia às vezes pareça inadequada para o sagrado, a religião acontece na prática social de um jeito profundamente linguístico e expressivo. Ok, vamos tentar entender isso olhando lá atrás, nas raízes evolutivas. Como foi que a linguagem humana chegou a ser o que é? O material nos aponta para as ideias de Terence Deacon, especialmente no livro The Symbolic Species. Deacon. Ele tem uma visão bem interessante e que vai um pouco contra o senso comum sobre como a linguagem surgiu. Sim, o ponto central dele, pelo que eu entendi, é que o que torna a linguagem humana única não é só a comunicação em si. Muitos animais se comunicam, né? Claro. A grande virada é a nossa capacidade de usar símbolos. Ele diz que a diferença entre nossa linguagem e a comunicação animal é gigantesca, quase um abismo. Um salto qualitativo, não só quantitativo. Isso. E a ideia mais chocante, talvez, seja essa. A linguagem não seria um resultado óbvio da evolução, mas quase uma anomalia, algo inesperado. E tem mais. Deacon meio que inverte a lógica que a gente costuma usar. Não é que nosso cérebro ficou grande e aí, como consequência, a gente desenvolveu a linguagem. Essa parte é intrigante. Ele sugere o contrário, que a própria linguagem simbólica, quando começou a surgir, criou uma pressão evolutiva tão forte que moldou o cérebro humano para lidar com ela. A linguagem seria a causa, não só o efeito das mudanças cerebrais. Espera aí, essa ideia do cérebro se adaptando à linguagem e não o contrário é forte. Mas como funciona essa tal referência simbólica que nos torna diferentes? Boa pergunta. Deacon usa uma classificação de signos inspirada em Charles Peirce. Pensa assim, um ícone parece com o que representa, tipo um desenho de uma casa. Ok. Um índice tem uma conexão direta, física. Fumaça indica fogo, por exemplo. Certo. Já o símbolo tem uma relação que é combinada, arbitrária. A palavra casa não se parece em nada com uma casa, né? E uma cruz representa coisas muito complexas por convenção cultural. Entendi a diferença. O pulo do gato é que os símbolos se sustentam em relação a outros símbolos, criando um sistema, mais do que por uma ligação direta com o objeto real. E o que essa capacidade de usar símbolos permitiu pra gente? O fascinante aqui é que os símbolos nos deixam falar sobre o passado, o futuro, coisas abstratas, coisas que nem existem no mundo físico, o imaginário. O mundo das ideias. Exato. Como eles se conectam uns aos outros, formam redes complexas de significado, independentes do aqui e agora. Isso força a mente a trabalhar de outro jeito, a guardar informações, a criar memórias complexas. É o que Deacon chama de nascimento do Homo Symbólicos. Homo Symbólicos, gostei. Um ser que é definido mais por esse universo de símbolos do que por suas características físicas apenas. Mas por que essa necessidade de símbolos apareceu? O estudo menciona que Deacon argumenta que nós, humanos, éramos meio desajeitados, evolutivamente falando. Isso. A ideia é que, comparados a outros animais super especializados, nós não éramos os mais fortes, nem os mais rápidos. Éramos generalistas, talvez. Exato. E a linguagem simbólica teria sido a nossa grande ferramenta para resolver problemas super complexos que surgiram com a vida em grupo. Tipo o quê? Coordenar caçadas, dividir tarefas, estabelecer laços familiares e de cooperação mais duradouros, criar regras de convivência. Era preciso um jeito de falar sobre compromissos, sobre o que é certo e errado, sobre pertencimento, coisas que não são concretas, palpáveis. Falar sobre o futuro, sobre promessas. Justamente. Era preciso representar um contrato social simbólico. E o estudo liga diretamente essa capacidade simbólica ao surgimento da arte e da religião lá na pré-história, dizendo que elas seriam impossíveis sem os símbolos. Sim. Num trabalho posterior com Cashman, que o estudo também cita, Deacon explora isso mais a fundo. Eles argumentam que a linguagem simbólica acabou gerando dois subprodutos, digamos assim, duas tendências muito fortes na mente humana. Que tiveram um impacto enorme, imagino. E quais seriam essas tendências? A primeira é essa nossa mania, essa necessidade de criar um eu narrativo, uma história sobre nós mesmos e de buscar explicações narrativas para tudo o que acontece no mundo. Contar histórias sobre nós e o mundo. Isso.
E a segunda é a tendência de procurar estruturas escondidas, padrões por trás das aparências. Vamos explorar isso um pouco. A narrativa parece mesmo ser central para a gente. É algo que fazemos o tempo todo. Sem dúvida. O estudo destaca que contar histórias é algo muito, muito humano. Conseguimos juntar memórias de ações, como fazer algo, e de eventos específicos numa sequência com começo, meio e fim. A gente organiza nossas ideias, lembranças, o próprio conhecimento em forma de narrativa. Isso não só organiza, mas molda nossa percepção da realidade, dando um senso de propósito, de direção, né? Com certeza. Essencial para formar nossa identidade tanto individual quanto coletiva. E claro, é a semente do mito, a grande narrativa religiosa. Faz todo sentido. E a busca por estruturas ocultas? Como a linguagem leva a isso? Vem da própria natureza da linguagem, sabe? Por trás do som da palavra tem o significado. Por trás da frase tem a regra gramatical. Existe sempre essa dualidade, o que a gente percebe na superfície e o que está por baixo, a estrutura. Ah, entendi a conexão. Isso parece nos treinar, entre aspas, a achar que o mundo também funciona assim, que existe uma lógica escondida, um sentido por trás dos eventos. Entramos num universo de significados que Deacon chama de uma segunda realidade. O estudo até cita Deacon dizendo que vivemos num mundo duplo, um real, material, e outro virtual, simbólico. E que a gente percebe o mundo material através dessa lente simbólica. Exato. É um jeito de viver radicalmente diferente de outros animais. A cultura não é só algo em que a gente vive, é algo através do qual a gente enxerga e interpreta tudo. Essa nossa inclinação para narrativas e para procurar sentidos ocultos abre um espaço enorme para criar sistemas simbólicos complexos, incluindo aí a imaginação, a moralidade, a espiritualidade, que são bases fundamentais da religião. Muito interessante como essa visão da evolução já amarra linguagem, pensamento e a base do fenômeno religioso. O estudo traz também outra perspectiva complementar, né? A de Merlin Donald. Sim, Merlin Donald, no livro Origens da Mente Moderna. Ele também olha para a evolução, mas foca mais nas grandes viradas na forma como a cognição e a cultura humana se desenvolveram. Ele propõe um modelo com 3 grandes fases, ou estágios, culturais. Certo. E quais seriam essas fases? A primeira transição importante é da cultura episódica, que seria típica de primatas, vivendo mais o momento presente, para a cultura mimética, associada ao Homo erectus. Mimética, de mimese e imitação? Isso, mas não só imitação. O ponto-chave aqui é o desenvolvimento do controle voluntário do corpo para representar coisas de forma intencional e abstrata. Pense em ritmo, mímica, dança. Usar o corpo para comunicar ideias, intenções, eventos passados ou futuros. Ah, a comunicação não verbal ganhando complexidade. Exatamente. Isso cria uma autoconsciência corporal e é a base para a linguagem falada que viria depois. A mimese é fundamental para aprender socialmente, mas também permite criar distinções sociais, competir através de exibições, por exemplo. Entendi. E depois da mimética, qual o próximo passo? Vem a passagem para a cultura mítica, já com o Homo sapiens. Donald argumenta que o motor aqui foi o desenvolvimento do léxico, o vocabulário, e uma necessidade profunda de contar histórias, de narrar. A narrativa, de novo, como força motriz. Sim, a capacidade de produzir sons variados, a fonologia, e de organizar palavras em frases, a sintaxe, teriam evoluído a serviço dessa necessidade de narrar. E o mito, como a gente já viu, é o grande produto dessa fase, a forma principal de organizar o conhecimento e a sociedade da época, no Paleolítico Superior. Ok, mimética, mítica. E a terceira fase? É a cultura teórica, que marca a transição para a mente moderna, onde ainda estamos, de certa forma. A grande diferença é que essa transição não foi só biológica, foi impulsionada pela tecnologia. Tecnologia. Como assim? O armazenamento externo de símbolos. Começa com desenhos, símbolos visuais, arte rupestre e explode com a invenção da escrita. Ah, claro, a memória fora da cabeça. Isso. Permite que a memória coletiva se expanda quase sem limites. Isso leva a uma sofisticação enorme do pensamento abstrato
das teorias científicas, filosóficas e até aumenta a plasticidade do nosso cérebro, segundo ele. Interessante. Donald também reforça muito o papel da narrativa como motor da linguagem e do mito como o auge do pensamento na cultura mítica, integrando todo o conhecimento disponível. Mas um ponto crucial que o estudo ressalta em Donald e que é bem importante, essas fases não se apagam, elas se sobrepõem. Como assim se sobrepõem? A gente continua usando e precisando da mimese, gestos, expressões faciais, rituais corporais e do pensamento mítico, narrativas, rituais simbólicos, grandes histórias que dão sentido, mesmo vivendo numa cultura super teórica e tecnológica. Uma camada não substitui a outra, elas se acumulam hierarquicamente. Entendi. Continuamos sendo miméticos e míticos, além de teóricos. Exatamente. E essa terceira fase do armazenamento externo nos conecta a uma pergunta importante que o estudo levanta. Quando é que aparecem os primeiros sinais físicos, materiais, de símbolos que a gente poderia chamar de religiosos? Exato. Já que não dá para escutar as histórias da cultura mítico-oral, né? Temos que olhar para o que ficou gravado na pedra, no osso, o que sobreviveu ao tempo. O material menciona artefatos como contas e pigmentos, de uns 75 mil anos atrás. Depois, aquelas famosas estatuetas femininas, as Vênus, por volta de 45 mil anos, e as impressionantes pinturas em cavernas, como as de Chauvet na França, com uns 34 mil anos. São vestígios incríveis. E aqui é onde fica realmente interessante. Surge aquela dúvida. Essas pinturas são arte ou são religião? É uma pergunta difícil. É complicado usar nossas caixinhas modernas para classificar isso, né? Corremos o risco de projetar nossas ideias atuais no passado. Exato. Por isso, o estudo sugere usar um termo mais aberto, falar de um complexo simbólico arquirreligião, para descrever essas primeiras manifestações, reconhecendo que essas coisas estavam totalmente entrelaçadas na época. Provavelmente não havia essa separação que fazemos hoje. Faz sentido. Um complexo arquirreligião. O estudo também menciona a hipótese de David Lewis Williams sobre as cavernas pintadas, né? Sim, Lewis Williams, um especialista em arte rupestre. Ele argumenta que esses lugares, muitas vezes de difícil acesso, escuros, profundos, poderiam ser locais de rituais. Talvez ligados ao xamanismo, ritos de passagem, busca de visões. E isso conectaria tudo. Seria um exemplo perfeito daquela sobreposição do Donald que falamos. O mimético, o ritual, o corpo em ação, talvez dança, transe, a técnica, a pintura em si, a linguagem, o que era dito ou cantado ali durante o ritual, e a imagem, como registro memória externa, tudo junto articulado em torno de um fenômeno que hoje chamaremos de religioso. Uau! E para analisar essas produções tão complexas, o estudo busca ajuda na semiótica, certo? Traz um outro conceito. Correto. Traz o conceito de texto de um pensador russo chamado Yuri Lotman. Para Lotman, texto não é só palavra escrita, como a gente costuma pensar. O que é, então? É qualquer unidade de informação que tem uma estrutura e um significado. Pode ser um poema, um filme, uma pintura, uma lei ou um ritual. Mas ele faz uma distinção importante. Qual? Existem textos mais simples, que só querem transmitir uma informação de forma clara, unívoca. E existem os textos culturais complexos, como uma obra de arte, um poema, ou, no nosso caso, um ritual religioso. E o que esses textos culturais têm de especial, segundo Lotman? Bom, eles são complexos, misturam diferentes linguagens, palavra, imagem, som, gesto, são organizados em camadas, hierarquicamente, e a função principal deles não é só passar informação adiante, mas criar informação nova, gerar novos sentidos. Criar informação? Como assim? Isso acontece porque eles usam múltiplos códigos ao mesmo tempo. Tem a linguagem básica, a fala, a imagem, e por cima dela uma linguagem secundária, com regras próprias. As regras de como pintar um santo, a métrica de um soneto, os passos de uma dança ritual. Essa tensão entre os diferentes sistemas, som, ritmo, significado num poema, palavra, gesto, espaço, símbolo num ritual, é o que gera múltiplos significados, a chamada polissemia, a riqueza de interpretação. Dá para aplicar isso fácil no exemplo do ritual religioso? Não.
É exatamente isso. Perfeitamente. Um ritual é um supertexto. Tem a palavra falada, a palavra cantada, talvez, a palavra escrita sendo lida, tem os gestos, às vezes dança, tem a organização do espaço sagrado, os objetos simbólicos, as roupas especiais, a interação entre as pessoas. Tudo junto, tudo funcionando junto. Cada parte com seus próprios códigos, gerando uma experiência rica em significado, que pode ser interpretada de várias formas. E voltando lá na pré-história, se aquelas pinturas e objetos faziam parte de rituais xamânicos, com falas, cantos, movimentos, então eles eram justamente esse tipo de texto artístico, religioso, super complexo e híbrido que o Lottmann descreve. Exatamente. E aí vem a ideia mais forte de Lottmann, que o estudo destaca e que é bem profunda. Esses textos culturais complexos não servem só para representar o mundo, eles funcionam como sistemas modelizadores de segundo grau. Sistemas modelizadores? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer, que eles ativamente moldam a nossa compreensão do mundo, de acordo com as regras deles. Eles não são só um espelho da realidade. Eles funcionam como se fossem linguagens próprias, que constroem a realidade que a gente percebe. Eles nos ensinam a ver o mundo de um certo jeito. Isso conversa com aquela ideia da segunda realidade do Dickens, mas parece que vai um passo além. Não é só uma realidade simbólica, é uma que ativamente nos modela. Vai sim. Lottmann enfatiza esse poder de construção ativa da realidade que esses sistemas têm. A linguagem da cultura, incluindo a religiosa, se torna nessa visão mais capaz de criar novos textos e sentidos do que de simplesmente refletir ou expressar uma realidade que já estava lá pronta. A religião, vista assim, não só usa a linguagem, mas é um sistema de linguagem próprio, com potencial enorme de gerar novas compreensões e experiências. Então, o que tudo isso significa? Deixa eu tentar recapitular. A gente começou com o paradoxo da linguagem, tentando expressar o inefável na religião. Exploramos as raízes na evolução da capacidade simbólica com Dickens, vimos as etapas do desenvolvimento cognitivo e cultural com Donald. As fases mimética, mítica, teórica. Isso. E chegamos na convergência de arte, religião e linguagem nos vestígios pré-históricos e na análise semiótica de Lottmann. Exato. O estudo que a gente analisou amarra algumas conclusões principais dessa jornada toda. Quais seriam as principais? Primeiro, a capacidade de usar símbolos é a chave para entender a origem da linguagem e da mente humana, criando essa segunda realidade cultural que o Dickens fala. Certo. Segundo, a narrativa é fundamental para o pensamento humano e para a origem, organização e transmissão do conhecimento religioso, principalmente na forma de mitos. É como a gente organiza o mundo. Também ficou claro que precisamos pensar em linguagem de um jeito mais amplo, né? Não só a fala. Sim. Terceiro ponto. O conceito de linguagem precisa incluir a expressão corporal, a mimese e também os suportes externos de memória, como imagens e a escrita. A cultura material, né? Isso. Quarto, os primeiros sinais de atividade simbólica humana sugerem uma ligação muito forte entre arte e religião, formando aquele complexo único, talvez ligado a práticas ancestrais como o xamanismo. Entendi. E as duas últimas conclusões reforçam essa ideia da religião funcionando como uma linguagem poderosa por si só. Exato. Quinto, as linguagens da religião se parecem com as da arte na sua complexidade e na capacidade de gerar múltiplos sentidos, a polissemia. Elas são criativas. E sexto, talvez o ponto mais impactante, esse complexo simbólico arte e religião funciona como um sistema que molda ativamente o mundo, que constrói a nossa percepção da realidade. São esses sistemas modeladores do Lottmann. Uau! E isso, claro, levanta uma questão importante. Qual seria? A implicação final que o estudo sugere é que entender a religião não é só analisar como ideias e sentimentos são expressos, é principalmente entender como esses sistemas simbólicos complexos moldam religiosamente o mundo, dando aos seus textos rituais, mitos, escrituras, um potencial infinito de serem interpretados e recriados. Quer dizer, a análise toda aponta que a linguagem não é só uma ferramenta para a religião.
ela parece estar na base, na estrutura, na própria capacidade da religião de dar forma na experiência ao mundo. É uma relação muito mais íntima e fundamental do que a gente talvez pensasse no início. Parece que sim, não é só um veículo, é parte da própria arquitetura da experiência religiosa. Impressionante. E isso nos deixa com uma provocação para pensar, para quem nos ouve refletir. Manda. Se essas estruturas de símbolos e narrativas da religião funcionam mesmo como linguagens que moldam ativamente a nossa percepção, essa segunda realidade, ou esses sistemas modeladores, que tipo de clareza a gente pode ganhar ao se tornar mais consciente dessas gramáticas invisíveis que operam em nós e nas culturas? Como entender esses mecanismos tão antigos de construção de sentido poderia, talvez, mudar a forma como alguém vivencia ou observa o fenômeno religioso, e o próprio mundo que é, em grande parte, moldado por essas linguagens ancestrais? Uma ótima reflexão para a gente terminar. Fica aí o convite à análise dessas estruturas na nossa própria experiência.